Sua Igreja em Células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 8. Características de uma igreja em células. O pastor titular lidera a visão. Numa igreja baseada em células, o pastor titular quem comanda a visão e dá as diretrizes necessárias. Ele deve ser o mentor de tudo que está relacionado com as células. É claro que ele deve ter seus homens chaves, pastores especializados e focados nas células, para quem ele pode delegar muitas tarefas e responsabilidades. Mas isso não significa que o pastor titular esteja distante ou desligado do que está acontecendo. Ao contrário, ele deve se inteirar e estar a par de todos os mínimos detalhes e procurar conhecer profundamente a visão de células. As células são a prioridade da igreja. Nada deve concorrer ou competir com as células. Nenhum ministério ou programação na igreja é mais importante do que as células. Isso significa que ninguém pode deixar de participar da reunião de célula por estar envolvido com outro ministério ou outra atividade da igreja. Isto jamais acontece em uma igreja baseada em células, quando a célula é a prioridade. Tudo passa a acontecer através das células e a partir das células. O ensino da palavra, evangelismo, discipulado, visitas, acompanhamento aos novos convertidos, batismo nas águas, assistência social, treinamento de líderes, etc. Há uma estrutura permanente para treinar e motivar os seus líderes. Treinar novos auxiliares, manter os líderes de células motivados não é uma opção, mas uma direção para uma igreja baseada em células. Fazemos isso através do nosso TADEL, que é realizado semanalmente e que tem a função de treinar novos líderes de células. Ele serve também para manter animados e empolgados com a visão os que já são líderes de células. O TADEL é para nós como uma grande injeção de ânimo que é aplicada em toda a liderança de células da igreja. O culto de celebração é visto como a festa das células no final de semana. Uma igreja baseada em células deve ter um culto semanal onde reúna todas as células para celebrar a vitória, festejar e receber a ministração da palavra que vai servir de base para a edificação na reunião das células naquela semana. Serve também para que o povo veja como a igreja está crescendo numericamente, pois isso traz ânimo e uma atmosfera contagiante entre os membros. Há uma boa e forte supervisão e um controle cerrado do processo. Semanalmente, o pastor titular, os pastores de rede, pastores de região, os pastores de distrito, os supervisores de área e os supervisores de setor se lançam a um trabalho árduo, mas prazeroso, de visita e supervisão nos dias de reuniões das células. Supervisionar tudo detalhadamente é o segredo para garantir que tudo ocorra dentro do padrão. Ser e fazer discípulos é um estilo de vida em que todos estão inseridos. O ministério pastoral não é centralizado no púlpito. Do púlpito não se faz discípulo. Já foi provado pela história do cristianismo que os líderes que surgiram não foram formados dos púlpitos. Se no passado foi assim, no presente e no futuro não será diferente. Uma pesquisa do Dr. Carl Rotten revela os seguintes dados a respeito dos métodos de formação e reprodução de novos líderes. Através do púlpito, 0%. Através das células e grupos pequenos, 10%. Através do método apostólico de discipulado 1 a 1, 90%. A melhor maneira de encher garrafas com água usando uma mangueira é aproximar o máximo possível das garrafas e colocar a mangueira bem na boca de cada garrafa. Tentar discipular do púlpito é tentar encher garrafas à distância. Não funciona. No modelo de discipulado apostólico, MDA, todo cristão normal deve ter pelo menos 2 discípulos que se reúnem 1 a 1. Ensina que todo membro é sacerdote e que todos devem caminhar
para um dia ser líder de célula e que toda casa deve ser um lugar de culto. Tornar-se um líder de célula deve ser o menor desafio ministerial para os membros de uma igreja baseada em células. Para uma igreja em células, templismo é uma tradição ultrapassada e a casa dos irmãos é o lugar perfeito para adorar a Deus e aprender de sua palavra. Os pastores treinam e capacitam. O povo desempenha o serviço. O clericalismo é visto como um grande engano do diabo e por isso é inadmissível. Devolver o ministério para as mãos do povo é compromisso de uma igreja baseada em células. Pessoas são mais importantes do que projetos e programas. Numa igreja em células, só se investe tempo e dinheiro naquilo cujo resultado são mais almas para o reino. A verdadeira igreja em células não valoriza, não dá importância e nem se concentra naquilo que não é benéfico para as pessoas. Crescer é um resultado natural e inevitável, porque multiplicar é a sua obstinação. Uma característica típica de uma igreja baseada em células é que ela cresce, e cresce rápido. Uma igreja em células não precisa esperar um ano para batizar 3 ou 4 novos irmãos, pois o Senhor acrescenta dia a dia o número do que são salvos.